queria começar falando sobre a Aliança Evangélica. E eu sei que vocês têm caminhada com essa história também de buscar formas de a igreja evangélica no Brasil ter alguma expressão de unidade e não só de diversidade e de competitividade. Vocês sabem, muitos de vocês sabem que a nossa história no Brasil tem sido uma história muito bonita de crescimento de igreja, de ministérios, mas tem sido uma história de muita dificuldade quanto a expressões de unidade. A gente sabe muito bem como competir e a gente sabe muito bem como dividir. A gente só não sabe como ficar junto. Não é? E vocês têm no folder de vocês, vocês têm um folder dentro da pasta sobre a Aliança Evangélica. Né? Ontem o Josué disse para mim, eu não sabia dessa caminhada, eu vou me associar já nesse negócio. Né? E de repente você também não sabe. E por isso que eu tô chamando a nossa atenção hoje de manhã para esse folder, que fala um pouco sobre uma experiência que é recente, de novo, uma nova experiência recente no Brasil, de a gente buscar alguma forma de unidade para o povo evangélico nesse país, um esforço que tem o apoio da Aliança Evangélica Mundial e que quer ser, digamos, essa expressão da unidade. Hoje de manhã, alguém que está trabalhando com a gente na área de comunicação teve uma entrevista comigo e disse: qual é a razão básica da aliança? Eu disse: eu acho que a razão básica da aliança é a obediência evangélica. É resposta à oração de Jesus por nós, lá em João 17. Não é nada mais, nada menos. Se a missão é o mandato da igreja, se o serviço é o mandato da igreja, a unidade é o mandato da igreja. E a aliança quer ser um sinal de obediência ao mandato da igreja pela unidade. E uma expressão de resposta à oração de Jesus por essa unidade. Então, dê uma olhada no folder, vê se você concorda com os objetivos, os princípios, os valores da aliança, com as pessoas que estão lá como conselho coordenador, o conselho de referência, o próprio Ricardo no nosso conselho de referência. E se você quer fazer parte dessa caminhada, quer se afiliar, faça contato com a gente. Então, vamos lá? Mas eu queria voltar ao Josué. Não sabia, né? A gente viu hoje de manhã aqui o Paulo e o Josué estarem juntos, né? Pai e filho, ajudando a gente a adorar a Deus. Eugene Peterson, ele diz que a obediência é uma longa caminhada na mesma direção. Uma longa caminhada na mesma direção. Quando a gente fala sobre esse evangelho todo, para a cidade toda, né? E ontem, trabalhando, olhando um pouco a questão da natureza desse evangelho, que começa lá desde o início, né? De Gênesis 1. Né? Hoje, de repente, olhando um pouquinho mais para algumas dimensões de encontro desse evangelho com a cidade, né? A gente não está falando de uma coisa nova, né? E você não está aqui para inventar nada. E desculpe, se você está inventando alguma coisa, então provavelmente está inventando heresia, né? Porque nós não somos chamados a inventar nada, nós somos chamados a obedecer, né? E nós somos chamados a trazer essa vocação para servir a Deus na nossa geração e no nosso tempo, né? Isso vem desde os nossos pais e mães na fé, e nós queremos seguir essas gerações que vêm, né? Hoje eu tentei trazer menos parafernália aqui na minha frente, quem sabe eu vou ficar menos atrapalhado.
se bem que alguma atrapalhação não é tanto exterior, é mais interior, aí não adianta muito, né, mudar aqui o exterior, não é? Então eu só estou com um negócio aqui que eu só preciso entender quando é que vocês projetam o que eu projeto aqui. Né? Só, se eu entender isso, tá bom, né? Porque vocês vão ficar, olha ali, ó, olha, antes você tinha o Valdir, agora você tem o apóstolo Paulo. Né? Que é essa história mesmo. Quer dizer, se anteontem, estava aí o Paulo, né, compartilhando desse evangelho, se hoje nós temos o Josué e o Paulo, né, essa é a nossa história. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa nuvem de testemunhas. Ontem, a gente viu algumas coisas ontem. Eu queria voltar a elas, mas eu estou um pouco encabulado, porque o Leonir, que está aqui, ele disse para mim que é muito texto nessas minhas colocações, e depois eu achei que é verdade mesmo, é muito texto. Né? Então, mas ontem nós vimos, e eu queria voltar a isso, para que a gente de novo pudesse trazer isso à nossa memória. Ontem nós falamos de que, fundamentalmente, nós somos alcançados por uma palavra e uma presença de Deus. Ontem nós falamos de duas coisas. Uma, o Espírito de Deus que se movia sobre as águas. Eu sou um pastor luterano, né, que vai tirar o relógio para ver se obedece algum tempo. Eu trabalhava com o Centro de Pastoral e Missão, alguns, né, o Zigo e o Leonir estão aí, tem mais gente aí, né? O William, então, aí, que fazem parte da nossa caminhada, a gente, né? Eu conhecia mais ou menos o meu universo e eu fui, dali eu comecei a trabalhar com a visão mundial, a nível internacional, e eu saí da minha zona de conforto, que era esse meu mundo mais... o mundo evangélico brasileiro, né? As coisas que eu tinha trabalhado com a ABIU, Congresso Brasileiro de Evangelização, algumas coisas mesmo de Lausanne, mas aí eu fui trabalhar com a visão mundial e comecei a ver algum do nosso trabalho em áreas muito difíceis, né? Em áreas onde a igreja não está presente, né? De repente você vai conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho na Indonésia, você vai conhecer um projeto social, quem nos recebe são líderes das comunidades que são muçulmanos, e eles começam a dizer, mas como que, né, quando que vocês chegaram aqui, como é que a gente recebeu vocês, a gente pensou que vocês vieram roubar as nossas crianças, e começaram algumas conversas que me tiraram da minha zona de conforto, e eu comecei a pensar, mas como que eu saí do meu universo, né, mais seguro, mais evangélico, e como é que a gente caminha, né, na missão, né? E eu comecei a ver, gente, Deus está aqui, Deus está presente. Então, quando eu vejo essa dimensão de que o Espírito de Deus paira, né, sobre as águas, e disse Deus, isso para mim é uma coisa muito forte, né? Que não sou eu que estou levando, de alguma forma, eu não estou levando nada, eu estou sendo carregado. Deus já está presente. O Espírito de Deus paira sobre os 4 cantos do mundo, os 5 cantos do mundo, os 6 cantos do mundo, e a sua palavra, a presença, ela dá sustentabilidade ao mundo no qual nós vivemos. Assim foi ontem, assim é hoje e assim será amanhã. Descansa, companheiro, descansa. O Espírito de Deus paira sobre as nossas cidades, sobre as comunidades, sobre as vilas. Deus pronuncia a palavra de sustentação de vida para dentro das nossas redes, dos nossos espaços. E essa presença de Deus, essa palavra presença de Deus, ela se manifesta na história. E ela se manifesta através de Jesus Cristo. Ela é a expressão de quem Deus é e do seu amor e do compromisso que Deus tem com a salvação. Deus, gente, eu estou até hoje tentando compreender isso. Deus é fundamentalmente um Deus de amor. E Deus é um Deus que Ele é obcecado com a salvação.
Às vezes eu acho que a nossa percepção de Deus é muito mais beligerante, é muito mais, né? É quase assim como alguns de nós, assim, fomos criados em nossas igrejas, é quase como se Deus foi um cara que está aí para sacanear os outros, né? E eu tentando me libertar de algum desse meu próprio legalismo do qual eu venho, não é? Desse Deus muito mais, para descobrir esse Deus presente, esse Deus de amor, esse Deus que quer salvar, esse Deus que abraça, esse Deus que sussurra, esse Deus que diz, gente, eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para te restaurar, eu estou aqui para te resgatar, eu estou aqui para dar a minha palavra, para o meu sopro. Esse meu sopro, essa minha palavra, ela dá sentido, ela te põe de pé, ela te dá esperança, ela forma comunidade. É isso, esse é o nosso Deus, graças a Deus. E isso nós vemos na pessoa de Jesus Cristo, que diz para mim e para você, vem comigo. Vem comigo. E tudo isso, essa nossa resposta a essa palavra de Jesus, vem comigo, ela não é uma resposta pragmática, metodológica, ela é fundamentalmente uma resposta de adoração. New Begin. Foi que ele me ensinou isso, quando ele disse que toda missão é fundamentalmente uma questão de adoração. Nós não estamos aqui para conquistar. Nós estamos aqui para adorar. Nós não estamos aqui para competir. Nós estamos aqui para amar. Nós não estamos aqui para ser vitoriosos. Nós estamos aqui para servir. E nós precisamos, como povo de Deus nesse país, ter essa marca, que é a marca da adoração, que é a marca do amor, que é a marca do serviço, que é a marca da humildade. Porque é para isso que Deus nos chama. E é isso que Jesus modelou. E nós estamos aqui para fazer isso de forma comunitária. Ixi, esse sim que é um parágrafo longo. Desculpe, tá, Leonir? Mas por que esse é um parágrafo longo? Bom, quem sabe esse seja um parágrafo longo, porque eu não sei muito bem o que dizer, então a gente usa muitas palavras, não é? Foi Billy Graham que falou isso, né? Quando ele tem que falar 5 minutos, tem que se preparar mais, né? Mas por que é mas está interessante, é simbólico por que é um parágrafo longo. Porque sabe o que eu queria dizer aqui? Bem, se eu soubesse, eu não precisava de tantas palavras, não é? Veja, nós somos, né, assim, nós estamos a serviço desse Deus de amor, né, essa busca pela adoração, essa vivência da fé em comunidade, mas ela se o quê mesmo? Historiciza, né? Ela se torna história, ela se transforma. Isso, a fé cristã, ela é profundamente, nesse sentido, ela é uma fé cristã profundamente prática, ela é existencial, ela não é conceptual, teórica. A fé que não se vive não existe. Certo? Então, nós vivemos ela num mundo marcado pela força do mal. E esse mal está presente, desculpe, ele não está só presente no outro, ele está presente em você, ele está presente em mim. Ele está presente nas nossas estruturas, ele está presente de forma tangível e de forma intangível. O objetivo do mal é sempre o mesmo, é confundir, machucar, oprimir e matar. E ele está presente na nossa sociedade. Ele está presente nas comunidades, nas vilas, nas famílias. O mal, gente,
ele é uma realidade, e ele não é só uma realidade, esqueci a palavra, intangível. Ele não é só uma palavra abstrata, ele não é só alguma coisa no ar. Esse é o meu problema com alguns com essa questão da batalha espiritual, que alguns, né, têm uma concepção de batalha espiritual de videogame. Que você vai mexendo os joystick, aí vai ganhando os demônios, vai vencendo os demônios, puf, puf, um a menos. Né? Mas não, cara, isso aí seria fácil, não é? As estruturas da nossa sociedade, elas estão marcadas. O mal também se torna história, ele se torna estruturas, ele se torna processos decisórios de corrupção, de jeito de tratar o outro, de explorar o outro. E nós estamos falando aqui de implantação de igreja em cidades. Não existe implantação de igreja em cidades que não seja fiel ao Evangelho sem confrontar o poder do mal, que está presente nos processos de morte. E por isso que eu falo aqui que o mal sempre quer o quê? Ele quer confundir, ele quer machucar, ele quer oprimir, ele quer matar. É sempre a mesma coisa, ele é previsível. Ele é previsível. E Gênesis, nós falamos ontem sobre isso, Gênesis 3, Gênesis 4, fala disso. Mas nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia para dentro do teu contexto, da tua realidade. Quer dizer, se a Bíblia não te ajuda, desculpe, ajuda é a palavra errada. Se a Bíblia não determina o jeito de você não apenas entender programaticamente o teu ministério, mas se a Bíblia não te ajuda a entender quem você é e a realidade com a qual você entra em contato, a Bíblia, você não está ouvindo a Bíblia. Eu não estou ouvindo a Bíblia. Porque ela precisa fazer essa conversa com o nosso contexto e com a nossa realidade. Eu queria ver essa conversa hoje no texto de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 é um texto, como a gente diz assim, modelar, né? E programático. Lucas 10 é só Lucas 10. Você só tem esse relato uma vez, que é o envio dos 70. Né? Mas ele é um relato, digamos assim, muito grávido, né? da nossa vocação. Né? E ele é um relato muito grávido da nossa mensagem fundamental e também do embate, de alguma forma, e da esperança que essa jornada missionária gera. A primeira coisa de Lucas 10 que eu queria ressaltar tem, basicamente, né, tem tudo a ver com o que eu tenho dito ontem. Que os discípulos, é interessante que Lucas 10 fala sobre isso, né? Que eles são, os 72 na NVI, eles são enviados adiante dele a todas as cidades e lugar para onde ele estava prestes a ir. Né? Eles são enviados para as cidades e todos os lugares. Assim que esses discípulos, eles só são enviados aonde Deus não se nega a ir. Bonhoeffer fala sobre isso, e para quem gosta de Bonhoeffer, né, que Deus vai para todos os lugares aonde nós não queremos ir. Tem muitos lugares que a gente não quer ir, não é? A gente é muito... Vida é a história de Jonas. É bem isso, sou eu. Né? A gente se encontra com Jonas, né, no guichê, comprando a passagem para Tarsis. Né? E Deus diz, não, mas é Nínive. Mas Deus já foi para Nínive. Deus só nos envia
aonde ele vai, aonde ele já está, aonde ele não se nega a ir. Segundo, nós só levamos aquilo que nós recebemos. Nós não temos mensagem própria. Nós não temos nada que seja nosso. Nós só temos o que nos foi dado. Importante isso, não é? Não inventa roda, companheiro. Não é? Nós voltamos aqui lá do início, né? Que se você está inventando muito, você está inventando heresia. Né? Nós voltamos a isso. Quer dizer, desculpe, mas nós não somos tão pioneiros assim, não. Pioneiro é Jesus Cristo. Nós somos seguidores. E nós só vamos levar aquilo que os nossos pais e as nossas mães na fé também receberam. Paulo fala sobre isso. Eu só dei para vocês aquilo que eu recebi. Mas isso é bom, não é? É bom porque, fundamentalmente, a obra da implantação de igrejas, a obra missionária, ela é de Deus. Como que a gente vai para esse caminho? A gente vai orando. A gente vai orando. A gente não vai sabendo. A gente não vai conquistando. A gente vai orando. E Lucas 10 começa com isso, não é? Se você conhece esse texto de Lucas 10, ou se você tenha... Eu não vou ler todo esse texto, é um texto longo, né? Mas se você tem aí a sua Bíblia, você vai ver que logo a seguir, onde Jesus junta os 72, manda eles para todos os lugares onde ele estava, dizendo, olha, vão que eu já vou. Ele chama para oração. É interessante isso. Por que ele chama para oração? A oração pela seara. A oração para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. É interessante. É interessante que o que a gente precisa aprender é que o problema central, muitas vezes, o problema central não é o nosso contexto. O problema central somos nós. É a história de Jonas que eu me referi antes, não é verdade? Nessa história de Jonas, nesses poucos capítulos dessa história de Jonas, afinal você sabe o que acontece com Nínive. Nínive se converte. Isso não é o problema é o profeta. O problema é o profeta. E você termina o livro de Jonas não sabendo se o cara se converte mesmo ou não. Não é difícil para nós perceber isso, que muitas vezes o problema de Deus mesmo somos nós. Não é o outro. Não é o contexto, é nós. É a nossa autossuficiência, é a nossa arrogância. É o nosso desejo profundo de dizer, não, Deus, deixa comigo que eu sei. Eugene Peterson, que já mencionei ontem aqui, quando ele fala de Jonas, ele fala exatamente isso. Ele disse, Jonas não era um neófito, Jonas era um profeta experimentado. O que ele queria mesmo era sentar na mesa com Deus. E dizer, Deus, vamos então estabelecer quais são as nossas prioridades aqui, as nossas prioridades estratégicas. Vamos conversar sobre esse negócio. Você não pode simplesmente dizer Nínive assim. Veja bem, Tarsis. Eu tenho 10 razões pelas quais o negócio é Tarsis. Quantas você tem? Não é? De repente você tem muitas credenciais. Quantas credenciais você tem? O que você faz com as suas credenciais? De repente você diz, não, mas deixa comigo. Eu já fiz isso aí muitas vezes, já implantei 25 igrejas, 400 igrejas. Eu já sei como é que é o negócio. Deixa comigo, Deus. Só me dá a passagem. É interessante isso, descobrir que de repente Eugene Peterson dizendo, não, Jonas era um profeta experimentado. A nossa experiência não vale para nada? E Jesus olha para nós e diz, realmente não. Ora para que Deus levante obreiros. Não é você que levanta ninguém, companheiro. Se você levantar, o cara cai logo. Não é você que levanta, é Deus. Ora, a oração, ela é fundamentalmente um reconhecimento da nossa própria limitação. Tem o livro sobre oração de Hallesby, não é? Que é fantástico.
A oração é deixar com que Deus tenha acesso às nossas próprias necessidades. É o reconhecer, não é? A necessidade de que Deus tenha acesso às nossas próprias necessidades. Ora porque tudo está nas mãos de Deus. E depois, Lucas 10, fala sobre uma outra frasezinha pequena, que eu fico em... cara, eu não gosto dessa frase, não. Ela é muito ruim. Porque Jesus diz, olha, eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos. É isso? É isso. Ele diz, a colheita é grande. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Eu leio isso. Eu digo, pai, não tem jeito não. Veja bem, olha a imagem. Cara, nenhum cordeiro sobrevive no meio de lobos. Não é? Não tem. Quer dizer, Jesus está chamando esses 72, está enviando eles, e ao começar, a primeira coisa que ele diz, vamos orar. Vamos orar. Aí depois ele diz amém, acabou a reunião, aí ele diz, by the way, né? Eu queria dizer uma coisa para vocês, vocês vão apanhar, vai sofrer, né? Você está indo para a morte, você está indo para a cruz, é isso. Bom, vocês sabem o que Pedro fez, não é? Disse, não, Jesus, não é bem assim. Vamos sentar de novo naquela mesa? Além do Jonas, eu também quero sentar na mesa, o Pedro vai dizer, não é? Porque, vamos e venhamos, a gente tem que usar uma linguagem mais positiva. Porque com essas imagens de cordeiro no meio de lobos, gente, você não vai vender nada. Que estratégia de marketing é essa, cara? Estratégia burra. Nós temos que falar de vitória, nós temos que falar de conquista, nós temos que falar de sucesso. Né? É essas coisas que tem que, né? Essas coisas que tem que ir no meu currículo vita. Cara, se eu não tenho no meu currículo vita essas histórias, eu tenho que ter histórias de cordeiro comendo lobo. E se tiver um slide acompanhando isso, melhor ainda. Cara, não sei por que você está rindo, você devia estar chorando. Com medo danado. Gente, a gente como parte desse povo evangélico no nosso país, a gente não está acostumado com esse negócio, não. A gente não sabe o que é esse negócio, não. A gente está mal acostumado. A gente está mimado. A gente está arrogante. A gente está encantado conosco mesmos. Né? Nós estamos aqui que nem aquela propaganda de adubo, né? Em Maná, com Maná plantando, adubando dá. Não é? Quer dizer, até os luteranos estão aprendendo a fundar a igreja. Não é? Porque luterano aqui no Brasil não sabe muito fazer esse negócio, está aprendendo a fazer, está aprendendo, está apanhando, mas está fazendo. Não é? Quer dizer, nós estamos vivendo um contexto, nós estamos vivendo num contexto de muita colheita, graças a Deus. Deus nos está dando um tempo de muita bênção. Que coisa boa, que coisa bonita. Não é? Mas nesse processo, nós estamos nos enganando e achando que é só uma questão de aplicar a melhor estratégia com o melhor plano de ação e os resultados os resultados vão ser colhidos e pronto. Nós falamos do Egito ontem, não é? A obra de Deus, Jesus envia os seus discípulos para dentro desse universo de Gênesis 3, Gênesis 4.
desse universo de conflitos, desse universo de repreensão do mal. Esse é o universo para o qual Deus nos envia, e quem sabe tem até às vezes um problema com a nossa própria evangelização, não é? Com a nossa própria forma de apresentar o Evangelho, que de alguma maneira não confronta nada, entre aspas, não é? E todos nós queremos ser muito bem aclamados e muito bem reconhecidos, e a imagem que Jesus usa, e não só a imagem que Jesus usa, mas a forma como Jesus modela isso na sua própria vida, é que a caminhada da obediência evangélica, ela é uma caminhada para o sofrimento, ela é uma caminhada para o sacrifício, e se no nosso Evangelho não tem lugar nem para o sacrifício, nem para o sofrimento, então provavelmente o nosso Evangelho não é o de Jesus Cristo. E é assim que Jesus nos prepara. E é assim que nós vamos para as cidades. Nós vamos para as cidades. Nós vamos para as cidades orando. Nós vamos para as cidades conscientes da realidade que nós vamos enfrentar. Nós vamos conscientes do universo para dentro do qual nós caminhamos. Quer dizer, nós vamos, na dependência da sua palavra, nós vamos na oração e nós vamos na consciência da realidade que está ao nosso redor. E é para dentro desse Evangelho que Jesus nos envia para anunciar o Evangelho. Não, desculpe. É para dentro desse contexto, dessa realidade, que Jesus nos envia para anunciar o Evangelho. Eu tenho olhado muitas vezes um texto onde Jesus chama os seus discípulos, né? E ele diz o que a gente deve fazer. E fundamentalmente é muito fácil, né? E é sempre a mesma coisa. Jesus diz: olha, vocês vão para falar do Evangelho. E essa palavra do Evangelho é fundamentalmente uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ou seja, você não vai anunciar teoria, você não vai anunciar ideologia, você não vai anunciar programa doutrinário, você não vai vender denominação, você não vai vender projeto de implantação de igrejas. Não, você vai fundamentalmente dizer, né, e viver Jesus Cristo. Porque você vai em expressão de adoração. E essa adoração leva para que as pessoas vejam, ouçam essa palavra, presença encarnada de Deus, Jesus Cristo. E o que isso significa? Isso significa esperança, né? Isso significa curar os enfermos, isso significa expulsar os demônios. Claro que você não devia convidar um luterano para falar sobre essas coisas, não é? Esse negócio de curar enfermo, expulsar o demônio, né? Que na igreja luterana não tem demônio. Os luteranos depois vão me bater, né? Os luteranos que estão aqui vão me bater depois, mas eu saio pela porta dos fundos. Não, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? É interessante que, olhando assim, cara, por que Jesus dá tanta ênfase nessa questão de curar os enfermos? Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade doente. Porque você vive numa sociedade e numa realidade de desconstrução, de enfermidade, de depressão, de cansaço, de doença. É interessante observar que quantas vezes no final do culto, né, quando se diz os motivos de oração, é difícil você fazer essa pergunta, né, lá na igreja, diz, olha, vamos orar, vamos levantar os motivos de oração. É difícil você fazer isso e alguém não dizer, olha, descobri essa semana que eu estou com câncer. A minha avó vai ser operada. Né? O meu tio está morrendo. Né? O meu filho quebrou a perna. Né?
eu tô enfrentando divórcio. Eu preciso... Quer dizer, nós vivemos num mundo enfermo. E é para dentro desse mundo enfermo que Jesus caminha. E essa presença de Jesus nesse mundo da enfermidade é restauração. Bonito, né? Essa caminhada, essa presença de Jesus, ela é restauração. Eu era guri, né? Estudante de teologia, faz muitos anos. E eu me lembro que, fazendo assim um pouco de estágio numa das nossas igrejas, e o pastor titular não estava lá, eu era seminarista, e aí de repente vem uma chamada do hospital, né? Diz, olha, nós estamos aqui com uma situação de emergência, precisamos que você venha visitar, né, nesse quarto, né? E eu, guri, né? Eu lembro até do carro que eu dirigia, um Aerovilis, né? Existia, né? Chega na frente e eu nunca fui muito bom de hospital. Bobeia, eu me internava quando eu visitava, né? Ou seja, cai, né? 10 minutos está faltando. Não, mas eu não vou... Ela está me dando tempo. Não, mas eu já terminei a introdução. E aí você chega diante da porta, né, do hospital, lá está aquela placa, proibido visita, né? Aí diz aqui, eu não entro, né? Proibido visita, você entra. Você é guri, você não sabe o que fazer. Né? Eu me lembro até hoje que eu tinha uma Bíblia pequena, na época eu podia usar uma Bíblia com letra pequena. Você entra, eu entrei no quarto do hospital, tinha uma mãe... Eu estou contando uma história que você sabe, né? Você passou por isso muitas vezes, não é? Uma mãe, uma filha, as duas chorando, uma na cama, outra sentada do lado, as duas desesperadas. Né? E eu não sabia, cara, não sabia o que fazer. O que eu fiz? Abri a Bíblia ali, o Salmo 23. Né? Para eles e para mim. Aí, uns dias depois, a mulher ficou melhor, eu fui visitar ela na casa dela. Aí ela disse, ai pastor, né? Aquele guri, aquele dia que o senhor veio me visitar e leu o salmo, é como se alguém me levantasse na cama. Quando a palavra de Deus entra nos quartos dos hospitais, às vezes apesar da gente, não é? A gente está com o joelho trôpego. Né? Quando a palavra, a presença, o Espírito de Deus entra para dentro das nossas vidas, das estruturas, das enfermidades, dos desencontros, e essa palavra, ela é pronunciada, ela é lida, ela é compartilhada, ela é modelada, a vida surge, a restauração, é isso, nós somos chamados para isso, graças a Deus. Mas logo depois também Jesus fala, ainda é 10 minutos? Logo depois Jesus fala, né, que os discípulos são enviados para expulsar os demônios. É que, por um lado, esse evangelho, é esse evangelho da restauração, não é? Do shalom de Deus. Mas há uma outra dimensão nesse evangelho, que é essa dimensão de discernimento da realidade, de confronto com ela. É o mundo dos demônios. É o mundo dos demônios. É a violência que está tão presente na estrutura da nossa própria sociedade. É o mal, é a presença do mal. O mal que está presente nas estruturas, nos processos decisórios. Né? Ontem nós tivemos um momento onde estávamos conversando com o Ariovaldo Ramos e o Paul Fresto, falando sobre o contexto brasileiro, as coisas todas que estão acontecendo no Brasil, não é? Aí o Ariovaldo estava falando de uma reunião que ele teve lá em Brasília, né, com a Secretaria-Geral da Presidência e a própria presidente que foi lá, dizendo, olha, problema de saúde, o governo federal diz, não, vamos resolver. Né? E o Ari disse, como vamos resolver? A saúde é um problema do Estado, é um problema do município. O governo manda. Né? Lembra daquela história das ambulâncias, onde tinha os evangélicos envolvidos? O dinheiro da ambulância sai, mas a ambulância nunca chega. Quer dizer, tem um problema estrutural de corrupção aqui.
Alguns dos processos da presença do mal, eles são metafísicos, certo? Sai! E os demônios têm que ir para os porcos. Né? Quer dizer, eles são metafísicos. Algumas outras expressões do mal, elas são comportamentais. Né? Quer dizer, é jeito de viver mesmo. É uma forma de viver que vive, né, atuzanando. Atuzanando? Machucando. Alguns dos problemas, alguma da realidade do mal, eles são estruturais. Eles estão presentes nos esquemas, nas estruturas. Isso pode estar na tua, na minha família, pode estar na prefeitura, pode estar na comunidade, pode estar no estado, e está. E Jesus diz, sai. A palavra do Evangelho, ela é uma palavra de libertação. Não é? Ela é uma palavra de libertação. E Jesus entra para dentro desses universos, é isso. E a presença dele, em si, a própria presença dele, é quase que, ela é suficiente para desmascarar o mal. Não é? Os demônios começam a pipocar quando Jesus entra. É ou não é? Ele não precisa nem falar. Alguns deles ele manda calar a boca, né? Porque eles atrapalham. Claro que eles só atrapalham. É a missão deles. E o Evangelho penetra nesses universos. E pronuncia e vivencia a realidade da libertação. É aquele texto dos Gerazenos, não é? Isso mesmo. Né? É o demônio, né, todo atrapalhado diante de Jesus, e Jesus diz, sai, e daqui a pouco diz o texto, o homem estava vestido e em perfeito estado, em perfeito juízo. Né? É isso que o Evangelho faz. Certo? Essa é a nossa, é isso que o Evangelho faz nas nossas cidades. Né? Ele pronuncia, ele vivencia essa palavra de restauração, e essa palavra de libertação, e essa palavra de esperança no mundo no qual nós vivemos. Esse Evangelho, ele produz reconciliação. E ao mesmo tempo, ele também produz rejeição. Né? Tristeza, dureza de coração. Ele produz reações articuladas. Lembra aquela história do Paulo, né? Liberta aquela menina quase adolescente, né? E ela está restaurada. Mas Paulo compromete os interesses da cidade, daqueles que estão ganhando grana. E ele produz essa reação articulada. É assim, o Evangelho, a proclamação do Evangelho produz uma luta espiritual. E essa luta espiritual, ela tem consequências históricas. Mas Lucas 10, e eu estou terminando, não se preocupe, Tati. Quanto falta? 3. 3 minutos, você não tem vergonha? 2. É que tem um negócio lá, uma continuidade lá em Lucas 10 que eu queria ainda trazer para nós para fechar. Você foi comigo, né, nessa sequência de Lucas 10, quer dizer, nós somos enviados, a gente tem essa mensagem que Jesus nos dá. Nós vamos orando, né? Como assim, caminha de joelho, companheiro. Né? Vai orando. Você tem consciência do mundo no qual você, para o qual você entra, que é um mundo de violência, do mal. Né? E é para dentro desse universo que o Evangelho começa a adquirir vida. Né? As pessoas são restauradas, as pessoas são libertas, e comunidades, famílias são resgatadas, comunidades são resgatadas. Né? Algumas vezes isso acontece com muita celebração, mas isso também acontece com conflitos, com dificuldades. E aí tem essas duas coisas de Lucas 10. De repente, Jesus começa a falar sobre Betsaida, sobre Corazim, sobre Cafarnaum. Jesus começa a falar de cidades, né? E ele diz, ai de ti, Betsaida e Corazim.
E é interessante que quando Jesus fala das cidades, ele está falando como um gemido, como uma oração. Ele chora sobre Jerusalém. Né? Quer dizer, as cidades, elas expressam uma luta, que é uma luta para a manutenção desse status quo de violência, de morte, de opressão, não é? Elas têm estruturas que não saúdam essa realidade do Evangelho. E Jesus reconhece isso. É muito importante que a gente reconheça isso. Mas aí Jesus fala, mas aí os discípulos estão felizes da vida. Eles voltam contentes, eles dizem: Jesus, você precisava estar com a gente. Nunca vi coisa igual. Essa missão aí foi complicada. Deixa eu contar para você. Né? E Jesus diz duas coisas para eles. A primeira, ele diz para eles: eu sabia, eu vi. Eu vi o diabo caindo sobre vocês como um relâmpago, e fui eu que dei poder para vocês. Né? Diz: então é isso. Quantas vezes a gente acha que a gente detém as coisas, né? A gente diz: deixa comigo. A gente acha que manda nos demônios, né? E Jesus diz para nós: não, conta a tua história para mim, de como você é bem-sucedido, de como você já fez tantas coisas na vida, de como você sabe fazer. Né? Conta para mim. Mas eu queria lembrar para você duas coisas. Primeiro, não te iluda. Não é por causa de você. Eu vi. E fui eu que te dei o poder. Fui eu que te dei o poder. E veja bem, está lá em Lucas, né? Diz: não fica feliz, não fica contando lorota por causa das coisas que você fez. Fica grato a Deus, porque Deus conhece você. Senta aqui. Senta aqui comigo. Eu queria falar sobre isso para você. O teu nome está escrito no livro da vida. E aí, em Lucas 10, a gente não tem tempo, a Tati não deixa a gente entrar nessas coisas, não é? Aí, a gente... poucas vezes você vê Jesus como exultando, rejubilando. E aí o texto diz que o Espírito rejubilou, né? Exultou dentro de Jesus, e Jesus disse aos discípulos: eu estou tão feliz que Deus revelou essas coisas para você, e que Deus chamou a você para orar, para ser como cordeiro entre os lobos, para ser mensageiro da paz, para anunciar a libertação, para dizer para todos que o reino de Deus é chegado. E Jesus olha para você hoje, para mim, não é? E diz exatamente isso. Ele diz: vai. Mas saiba que você não está sozinho. Você não vai dar conta, não. Mas eu vou te dar do meu Espírito. É a minha palavra, é a minha presença que vai restaurar e quer restaurar todas as coisas. E celebre, porque Deus te ama. Não pelo que você faz, não pelas suas conquistas, mas porque Deus te conhece. E aquela velha palavra de Isaías, não é? Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Graças a Deus. Podemos chegar com as experiências que temos. Algumas delas são bem-sucedidas, outras são bem difíceis. Algumas delas vão para os slides, as outras vão ser escondidas no nosso coração, porque nós temos vergonhas delas. E nós podemos chegar com todas elas. E Jesus vai dizer: deixa eu te dar um abraço. Deus te ama. E te conhece.
E a gente diz: ah, que bom, graças a Deus. Amém?